Querido amigo, continuamos estudando a carta de Tiago e hoje, especificamente, nos deteremos em 4 versos muito importantes do capítulo 1. Por quê? Porque eles tratam sobre o tema dos testes a que somos submetidos no nosso dia a dia. Anote aí, nós vamos estudar Tiago, capítulo 1, versículos 2, 3 e 4 e ainda o versículo 12. Eu repito, esse será o foco do nosso estudo. Tiago 1, 2, 3 e 4 e mais o verso 12 também do capítulo 1. Eu quero, primeiramente, antes de qualquer comentário, ler esse texto para você, para que depois então possamos comentá-lo. Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passar por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. E o versículo 12, bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação, porque, depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Talvez você que tem me acompanhado esteja estranhando, porque nós tratamos desses versículos 2, 3 e 4 no programa passado. Mas o que eu estou fazendo hoje é reforçar o estudo desses versículos, mais esse versículo 12, porque nós temos um tema muito sério para tratarmos. E o tema é tentação, provação ou teste? É uma pergunta. Tentação, provação ou teste? Ao refletirmos sobre esses versos, dando sequência àquilo que dissemos no programa passado, lembramos das palavras do Senhor Jesus quando nos ensinou a orar. Na famosa oração do Pai Nosso, no modelo de oração que Jesus ensinou, ele revelou não somente a simplicidade com que devemos orar, mas também revelou a espiritualidade com a qual devemos nos aproximar de Deus quando estamos orando. Assim, como na 5ª petição da oração modelo, o pedido foi para o perdão dos nossos pecados passados, no 6º pedido, na 6ª petição, Jesus mostrou que devemos nos preocupar também com a possibilidade dos pecados futuros. Então, ele nos lembrou do poder do tentador para enganar e destruir. Mas, graças a Deus, não temos que lutar sozinhos com o diabo. O Senhor prometeu nos ajudar. Então, Jesus, nessa 6ª petição, ensina-nos como apelar para Deus por essa ajuda, por esse auxílio. A frase em Mateus 6,13, não nos deixes cair em tentação, sugere a necessidade da orientação de Deus nas decisões da nossa vida. Esta orientação que devemos buscar em Deus foi confirmada também pelo profeta Jeremias, que afirmou: eu sei, ó Senhor, que não cabe ao homem determinar o seu caminho, nem ao que caminha o dirigir os seus passos. Jeremias 10, 23. Precisamos então olhar para Deus para que Ele nos mostre o caminho que devemos seguir. A frase ainda em Mateus 6,13, não nos deixes cair em tentação, deve revelar a intenção do nosso coração. Deve expressar o desejo de não somente nos abster de toda forma do mal, conforme diz Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 22, deve expressar o desejo de não somente fugirmos de toda forma do mal, de toda forma de maldade, mas também de querer agradá-lo em tudo, conforme Colossenses 1,10. Esse propósito exige de nós mesmos a maior sobriedade, seriedade e vigilância contra as astutas ciladas do diabo, para que não sejamos mais conduzidos ao pecado. Lembre-se de 1 Pedro 5,8, em que Pedro, o apóstolo, nos diz que o diabo está nos rondando, querendo nos devorar. Esse propósito de vivermos vidas santas exige que estejamos sempre, constantemente em contato com a palavra de Deus,
lendo-a diariamente e meditando sobre as suas orientações continuamente, principalmente porque sabemos que elas revelam o caminho pelo qual devemos andar, conforme nós lemos no Salmo 119, 105. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para o meu caminho. As palavras, novamente, de Mateus 6,13, livra-nos do mal, sugerem então a necessidade do poder de Deus nos perigos da vida, pois, na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Lembre-se dessas palavras de Jesus em Mateus capítulo 26, 41. Mas também temos que nos lembrar de uma palavra de Paulo aos Efésios. Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Efésios 3, 20. Portanto, aqueles que são guiados pelo Espírito, através da sua orientação, nós que somos guiados pelo Espírito, seremos capazes de mortificar os feitos do corpo, conforme Romanos 8, 13 e 14, e produzir, em parceria com o Espírito Santo, o quê? O fruto do Espírito. Então, quando formos assim fortalecidos com poder mediante o seu Espírito no homem interior, Cristo habitará em nós e estaremos sendo libertados do mal a cada dia. Mas, além disso, Deus promete nos dar um escape, pondo limitações às tentativas de quem quer nos destruir. Nós precisamos ter isso muito claro. Deus promete nos dar o escape, pondo limitações às tentativas daquele que quer nos destruir. O Senhor Deus promete nunca deixar-nos passar por testes acima das nossas forças, acima das experiências humanas normais. Para esses testes, Ele nos promete escapatória. Você deve se lembrar dessas palavras que Paulo disse aos Coríntios. Não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento, de sorte que a possais suportar. Essa é uma passagem que se encontra em 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 13. Uma passagem, um texto, uma palavra de Deus encorajadora. Então, com essa garantia, podemos enfrentar os testes da vida com esperança na libertação que Deus mesmo nos dará. O capítulo 1 de Tiago, então, oferece algumas sugestões práticas que nos ajudarão a viver e encarar com sabedoria as diversas situações do dia a dia. Nesse maravilhoso capítulo, Tiago examina primeiro o desafio dos testes, mostrando como devemos responder a cada um deles. Então, ele examina o processo da salvação, mostrando como devemos viver a vida justa que Deus espera de nós. Sugiro a você que leia esse capítulo enquanto examina comigo essa lista de exortações bem práticas para saber lidar com seus testes. Primeiro, aceite as provações, aceite os testes da vida com alegria, sabendo que eles farão de você uma pessoa melhor. Capítulo 1, versículos 2 a 4. Peça sabedoria a Deus para que você possa saber como vencer esses testes. Versículos 5 a 8. Terceiro lugar, reserve tempo para lembrar com prazer e gratidão as bênçãos espirituais que você possui. Não importa qual seja a sua condição física, pobre ou rico, podemos lembrar com gratidão as bênçãos espirituais. Versículos 9, 10 e 11. Em quarto lugar, pense no prêmio que Deus prometeu àqueles que são perseverantes. Versículo 12. Em quinto lugar, não culpe a Deus quando você é testado e cai.
mas agradeça a Deus pelas boas dádivas que Ele lhe dá e por procurar salvá-lo dos seus pecados. Capítulo 1, 13 a 18. Em sexto lugar, esteja pronto para ouvir o que Deus diz. Esteja pronto para ser tranquilo, isto é, ser tardio em responder e tardio para se enfurecer quando você não concordar com alguma situação, com algum teste do seu dia a dia. Capítulo 1, 19 a 20. E em sétimo lugar, em vez de resistir à verdade, afaste o mal, afaste-se do mal e receba com mansidão a palavra implantada em você. Não sendo apenas ouvinte da palavra, mas sim obedecendo aquilo que Deus mandar. Capítulo 1, versículos 21 até 25. Veja, querido amigo, que nós temos 7 passos em todo esse capítulo. Nós vamos estudá-los ainda detalhadamente nos próximos programas. Mas o capítulo 1 nos dá a maneira pela qual podemos viver a nossa vida cristã de uma maneira agradável a Deus. Então, quando aplicamos essas exortações práticas, em vez de sermos vencidos pelo pecado, praticaremos uma religião pura e sem mácula, conforme mesmo Tiago diz no capítulo 1, versículo 27. Aí, nós nos tornamos incontaminados do mundo, isso é, nós não seremos afetados pela maldade desse mundo. Mas então surge uma pergunta, afinal de contas, a que é que nós somos submetidos? Como encarar as situações do dia a dia? Como encarar as nossas circunstâncias? Qual é o papel de Deus? Qual é o papel do diabo? Qual é o nosso papel nessas situações? Para respondermos então essa questão, o título para esses versos é aquele que eu já mencionei: provação, tentação ou teste. E a base então para o nosso estudo está em Tiago capítulo 1, versículos 2, 3, 4 e versículo 12. Querido amigo, precisamos entender que todo homem que passa pela experiência da regeneração entra numa nova etapa da sua vida, na etapa da vida espiritual. Você deve se lembrar de 2 Coríntios 5,17. Quem está em Cristo é nova criatura, nova criação, porque as coisas velhas já passaram, eis que tudo se faz novo. Como diz Paulo, nós fomos libertos do império das trevas e transportados para o reino do Filho do seu amor, do Filho de Deus, do Senhor Jesus Cristo. Ele é o nosso Rei, Ele é o nosso Senhor agora. Nós lemos essa expressão em Colossenses 1,13. Ora, então com essa mudança, todo cristão passa a experimentar em sua vida um conflito espiritual, para o qual deve lutar com a armadura de Deus. Esse é o princípio que temos nesse texto. Anote aí se você tiver condição. Todo cristão passa a experimentar em sua vida um conflito espiritual, no qual deve estar preparado, lutando com as armas que Deus nos oferece. O uso, então, dessa armadura nos ajuda na obtenção de conquistas nessa batalha já ganha por Jesus Cristo. Mas para nos prepararmos para essa batalha, devemos entender algumas verdades. Algumas verdades preliminares em primeiro lugar. São 3 as verdades que necessitamos saber. Primeiro, Deus é soberano sobre todas as situações. Em Mateus 10, 29 a 31, nós temos claramente essa afirmação. Não cai um fio de cabelo de nossas cabeças, nenhum pardal cai sem que Deus saiba e sem que Deus permita. Uma outra verdade importante é que Deus permite todas as circunstâncias em nossas vidas. A base para essa afirmação está em Romanos 8, 28.
tudo que acontece em nossa vida tem permissão de Deus. Veja bem, não estou falando que é vontade de Deus, mas pelo menos tem permissão de Deus. E uma outra verdade básica nessa área de testes que nós devemos saber é que todos nós somos testados. Todos nós somos tentados. Todos nós somos provados. E a tentação vem pela nossa própria cobiça. Mas temos que lembrar também que tentação em si ainda não é pecado. Somente quando caímos em tentação é que pecamos. E o versículo 13 do capítulo 1 diz claramente que Deus não tenta ninguém. Então, são três verdades que nós precisamos saber. Que Deus é soberano sobre todas as situações. Que Deus permite todas as circunstâncias em nossas vidas. E que Ele, Deus, não nos tenta, mas todos nós somos tentados pela nossa própria cobiça. Muito bem, então, agora em segundo lugar, devemos entender se somos testados, tentados ou provados. Nós falamos no programa passado que temos a mesma palavra para essas três palavras em português. Então, a minha sugestão é que você tente imaginar o seguinte: você é submetido a um teste, a uma situação, e você pode ter uma reação positiva ou uma reação negativa. Quando você reage positivamente, você entra num processo de provação, porque Deus quer que você dependa dele e que você resista ao diabo. Anote aí Tiago 4:7 e Efésios 6:10 e 11. Na provação, você depende de Deus. Na provação, você resiste ao diabo. Mas se você reage negativamente, você entra num processo de tentação. E qual é a tentação? É que você não depende mais de Deus, mas você depende da sua própria sabedoria, da sua própria força, é uma dependência própria. E com isso você dá lugar ao diabo. Tiago 4, 13 e 14 nos mostra essa situação, e Efésios 4, 27, dizendo que nós não devemos dar lugar ao diabo. Portanto, nós temos a mesma situação e dois tipos de reação, ou positiva ou negativa. Se positiva, nós entramos num processo de provação. Se negativa, entramos num processo de tentação. Os resultados serão diferentes. Quando somos provados, o que Deus quer é a nossa aprovação, isso é, Ele quer nos fazer-nos pessoas perseverantes, perfeitas, como nós vimos no programa passado, isso é, maduras e pessoas íntegras. Tiago 1, 3 e 4. Mas quando entramos num processo negativo e entramos num processo de tentação, nós seremos reprovados se cairmos em pecado. Por quê? Porque a cobiça nos atrai, nos seduz, nos leva ao pecado, e o pecado, uma vez consumado, nos leva à morte. Para o cristão, o pecado que nos leva à morte é a separação da comunhão com Deus. Não falamos sobre perda de salvação, mas falamos sobre perda de comunhão com Deus. Como é que podemos concluir, então, esse ensino? Afinal, provação, tentação ou teste, conforme vimos, todas as situações vividas por nós devem ser encaradas como testes para a nossa fé. Dependerá das nossas reações. Se buscarmos resolver cada situação pela nossa própria força, com os recursos que o mundo ou o diabo nos oferecem, certamente entraremos num processo de tentação e corremos o sério risco de cairmos na tentação e de desagradarmos a Deus. Se, por outro lado, buscarmos resolver cada situação com os recursos, com o escape que Deus providencia para nós, se dependermos de Deus, certamente estaremos num processo de provação e caminhamos com segurança para usufruir as bênçãos divinas. Querido amigo, que o Senhor te abençoe nas suas reações
e que você reaja sempre dependendo do Senhor. Um grande abraço e até o próximo programa.